Chegou o momento de nós compararmos dois televisores, a LG Kennedy 70 e a Samsung Q7F. Por um lado, nós temos cores Kennedy dinâmicas com certificação de 100% de volume de cor. Por outro lado, nós temos uma TV QLED com Vision AI. Eu sou o Dixon Jones, vem comigo. A LG lançou no Brasil a Kennedy 70 com cores Kennedy dinâmicas, que é o seu grande diferencial de painel. Isso significa que é uma tecnologia exclusiva da LG que substitui os pontos quânticos, fazendo com que a amplitude de cor seja muito mais evidente, fazendo uma imagem muito mais realista. Por outro lado, a Samsung lança no Brasil a Q7F, com Vision AI e um painel QLED 4K de 60 Hz. O que ela destaca nessa TV, basicamente, é o ecossistema com smartphones e relógios. Eu quero destacar na LG o design que é extremamente elegante, com pés de duas posições extremamente separados, que cabe perfeitamente uma soundbar, sem falar nas bordas que são extremamente finas, com design slim, e ainda a parte de baixo aqui totalmente em metal. Por outro lado, eu tenho um design mais simples aqui na Samsung, totalmente em plástico e com pés não tão separados, impedindo talvez um soundbar com um pouco mais de potência, e aparenta que os pés não são tão seguros assim. Um outro ponto que eu quero destacar é o nosso novo controle AI Magic Remote, que agora ele está minimalista, com menos botões, e mantém o mouse, que é a nossa maneira mais interativa de mexer no televisor, enquanto o controle da Samsung é o mesmo dos modelos anteriores. Agora, finalmente, chegou o momento de nós testarmos a capacidade desses televisores. E para começar falando disso, eu quero falar dos processadores. A LG conta com o processador Alpha, processador feito para a LG. E nesse modelo é um Alpha 7 de 8ª geração. Ele está 33% mais rápido do que o modelo anterior e ainda consegue calibrar e fazer um super upscaling, melhorando as cores em tempo real. E ainda esse modelo conta com um mapeamento de tom dinâmico, que garante justamente uma calibração melhor do contraste e do brilho. Por outro lado, o processador Quantum 4 AI da Samsung tenta fazer um upscaling e uma calibração de cores em relação aos modelos que eles têm de entrada, mas nitidamente é inferior ao modelo da LG. Vamos ver? Um outro ponto que eu quero destacar desse processador é o aprimoramento de expressão facial. Isso é muito interessante porque garante uma ótima qualidade de imagem, mesmo em upscaling. Olha só que interessante, como nós podemos ver o rosto do ator aqui, as expressões são preservadas, a pele é texturizada de forma separada num processamento único, sem falar que fica totalmente harmônico com o resto dos elementos da cena, destacando principalmente profundidade e contraste. Por outro lado, aqui na Samsung, eu tenho uma imagem lavada. Se você comparar o nível de preto, é totalmente diferente do que a gente tem aqui na LG. E quando a gente fala de expressão facial e principalmente o tom de pele, aqui fica muito mais esbranquiçado, com a imagem sem vida, do que aqui a imagem da LG. E vale a pena relembrar o ponto forte de toda a Kennedy 2025, que é a tecnologia exclusiva da LG, cores Kennedy dinâmica. Isso realça a amplitude de cor, deixando as cores muito mais vivas e com muito mais fidelidade. Por outro lado, uma TV QLED convencional com tecnologia de pontos quânticos simplesmente não consegue entregar o nível de cor que um LG consegue oferecer. E só para tirar a dúvida de quem está em casa, as duas TVs estão no modo padrão de imagem. Eu simplesmente coloquei um vídeo no YouTube e não configurei nada em nenhuma. A Samsung demora um pouco mais. Você vai em todas as configurações, imagem, modo de imagem, padrão. Para falarmos de som, a gente precisa entender a potência dos dois modelos, tá? A LG conta com 20 watts de potência distribuída em 2.0 canais, assim como a Samsung. As duas contam com recursos de inteligência artificial que virtualizam e amplificam o som. E também trazem compatibilidade com os soundbars de suas respectivas marcas. No caso da LG, conta com a tecnologia WOW Orchestra, que une o som do soundbar com o som da TV, assim como a Samsung traz a tecnologia Q-Symphony. Mas na prática, isso é bem diferente. Primeiro eu vou dar um play no vídeo da Samsung para vocês verem o áudio. Volume no 30, 31. Eu posso acessar configurações, modo de som padrão, adaptável ou até amplificar. Quando eu vou para LG, também vou dar um play
Volume também no 30, 31. Observe que o grave já é muito marcante, muito mais do que o da Samsung, mas eu posso melhorar isso, dando a experiência de som para um som com inteligência artificial. Indeed I am. What you must realize, my Autobot brothers, is we were never going to win the war. For the sake of our planet's survival. Só como referência, olha o da Samsung. Indeed I am. What you must realize, my Autobot brothers, is we were Vamos never mexer na going to configuração win the mais uma war. vez For e the está em sake of our amplificar. planet's survival, a deal had to be made with Megatron. A deal had to be made with Megatron. Então lembre-se, som de qualidade somente na LG. Lembre-se de oferecer para o seu cliente uma experiência sonora inteligente de verdade. Para finalizar, vamos falar de sistema operacional. Por um lado, na LG eu tenho o novíssimo WebOS 25. Por outro lado, na Samsung eu tenho o Tizen com interface One UI. Olha só que interessante, na LG tudo que você precisa para navegar em todas as áreas do sistema e usufruir todos os recursos é apenas o novíssimo AI Magic Remote. Por exemplo, você pode ter uma hiperpersonalização fora todos os serviços de inteligência artificial. Aqui está a conta do Marcos, que ele colocou mais cedo antes de iniciar a gravação. Veja como o sistema operacional é extremamente fluido e rápido, mas eu também coloquei minha conta. Então, se eu falar alguma coisa para a TV, ele vai reconhecer automaticamente a minha voz e mudar de conta. Mostre filme dos anos 80. Você vai perceber que ele reconheceu, já alterou aqui a minha conta de e-mail, alterou a interface completamente e eu consigo ter uma hiperpersonalização de acordo com as minhas preferências. Sem falar que você pode utilizar todas as outras partes da inteligência artificial, como por exemplo, Me Ajude, a exclusividade do chatbot acionado pela voz, que automaticamente a LG reconhece o comando, e a exclusividade do nosso chatbot, que resolve a maioria dos problemas do cliente com ele sentado no sofá. E aí vamos para a Samsung, eu tenho aqui o Tizen, que eu tenho algumas informações aqui, para navegar em qualquer aspecto da TV, seja curtir um vídeo no YouTube assim que você liga, só para testar a qualidade da imagem e do som, você precisa de uma conta, o que obriga o cliente a cadastrar uma conta e ter uma etapa a mais simplesmente para testar a TV. Isso em qualquer serviço, seja no serviço de TV, seja no serviço do YouTube ou de qualquer outro aplicativo. Não tem o mouse, então toda vez que você precisa navegar, por exemplo, até o final do aplicativo aqui, você precisa clicar várias vezes para que isso seja possível. Ok? Eu tenho algumas funções aqui, por exemplo, como arte, Daily Plus e jogos, que literalmente você precisa esperar ela conectar na sua conta Samsung e depois fazer algumas outras questões de logins. Ou seja, são etapas e mais etapas e mais etapas, o que acaba dificultando aquele usuário que não consegue necessariamente navegar com fluidez por não entender tanto de tecnologia. Então todas essas etapas de faz o cadastro, cria um login, abre tal recurso, então acaba dificultando. Coisa que na LG simplesmente você aponta e clica, principalmente nas atualizações que você tem recentemente, como o LG Gallery Plus. Então você clica aqui no card e automaticamente você já tem milhares de conteúdos para baixar e deixar disponível na sua TV, como se fosse uma obra de arte. Assim, você ativa o recurso sempre pronto e a sua TV está sempre preparada ali para te entregar as melhores informações. Olha só que interessante, você já tem aqui música, fotos, resumos. Então, por exemplo, se você clicar em resumo, você tem aqui sua agenda, seus jogos favoritos, ou simplesmente a hora. Tem gente que, por exemplo, gosta de ouvir música, uma música mais ambiente na hora de fazer uma leitura um pouco mais introspectiva, e aqui você tem paleta de música simplesmente pronto para baixar e você aproveitar na sua TV LG. E não podemos esquecer do WebOS Renew, que garante até 5 anos de atualizações completa do seu sistema operacional. Olha só, é uma atualização completa de sistema na TV LG. Não é uma atualização de interface, ou seja, o ícone era quadrado, ficou redondo e já conta como uma atualização. Não é nada disso que a LG faz. Uma vez por ano, você recebe uma versão nova de sistema, o que garante maior compatibilidade com aplicativos, com dispositivos e um maior nível de segurança, sem falar na fluidez do sistema. E chegamos ao final. A conclusão é que temos do lado da LG uma TV com um design muito mais sofisticado e sóbrio, um produto com cores muito mais vivas e reais,
brilho e contraste superiores, som inteligente e um sistema operacional mais fluido e inteligente. Já do lado da Samsung, eu tenho uma TV com design datado e uma tentativa de uma QLED em oferecer cor, brilho e contraste superiores, porém acaba entregando esses mesmos fatores, só que lavados, cor, brilho e contraste, muito inferior à QNED 70. Outro ponto é que a interface de sistema parece ser muito complicada para quem não é tão habituado com tecnologia. Então tudo você precisa dar conta, tudo você precisa de login. A única inovação é que você pode se conectar, por exemplo, ao telefone para usar o karaokê ou então ao relógio da própria marca para usar o sensor de gesto. Mas se você não tiver esses equipamentos, você acaba perdendo as funções. Já na LG, tudo que você precisa é o controle AI Magic Remote. Então, dito isso, a escolha da melhor TV nesse caso fica clara, que é a QNED 70 da LG. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com o time de treinamento.